Bom dia, meu estimado irmão. Vamos ao nosso Evangelho do Dia para a Família, desta quarta-feira, 8 de abril de 2026. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 24, dos versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-lhes, distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles.
Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Reflita, meu estimado irmão, sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 24, dos versículos do 13 ao 35. Meu estimado irmão, como cristãos, nunca poderemos duvidar da palavra de Deus. Tal qual os discípulos de Emaús, nós também vivemos hoje como cegos e surdos à evidência de Cristo ressuscitado. Conversamos sobre as coisas que ouvimos falar nas Escrituras, apreciamos as suas mensagens, nos surpreendemos com os fatos e acontecimentos. No entanto, o que lemos e aprendemos não nos induz a perceber que o próprio Jesus é quem caminha conosco e nos fala a todo momento. Partilhamos a sua palavra como se ouvíssemos falar de algo que aconteceu há 2000 anos. E como se fôssemos cegos, nós também não enxergamos Jesus, que pela sua palavra se faz presente na nossa história para mudar o rumo dos seus acontecimentos. Sempre estamos esperando que as coisas aconteçam em conformidade com o que já planejamos. Entendemos que não deveria haver choro, nem sofrimento, que nenhum passe de mágica as nossas dores deveriam desaparecer. Nunca admitimos o desencontro, o plano frustrado, nem o que aconteceu fora dos nossos padrões de expectativas. Nós nos escandalizamos porque, apesar de ser pessoas de oração e nos considerar cristãos verdadeiros, ainda não vimos se cumprirem na nossa vida as promessas que Deus já nos fez. Jesus hoje quer fazer conosco como fez com os discípulos de Emaús e se apresenta diante de nós com o poder da sua ressurreição e também nos repreende. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falavam. Na realidade, como cristãos,
Nunca poderemos duvidar da palavra de Deus, desde os profetas e até Jesus Cristo, que veio nos revelar os mistérios dos Pai. Nunca deveremos nos esquecer de que partilhamos Jesus na Eucaristia e que é Ele próprio quem parte o seu corpo no pão, que sacia a nossa fome e eleva o cálice do seu sangue, que mata a nossa sede. Quando sentimos a presença de Jesus na mesma forma como os discípulos de Emaús, nós também percebemos que alguma coisa mudou no interior do nosso coração, que arde em zelo, mesmo que nada de extraordinário tenha acontecido. Precisamos ter mais consciência de que possuímos um verdadeiro manancial de salvação ao nosso dispor e que, se assim quisermos, Jesus nunca irá sair de perto de nós quando chegar a noite escura da dissolução. A certeza de que realmente o Senhor ressuscitado está muito perto de nós poderá mudar toda a nossa compreensão dos fatos e acontecimentos da nossa caminhada aqui na terra. Faça essas perguntas a você mesmo, meu estimado irmão. O que eu tenho aprendido com as Escrituras? Eu já percebi que a Bíblia é o próprio Jesus nos instruindo a viver feliz? Eu tenho consciência de que Jesus caminha muito perto de nós? O que eu sinto quando adoro a hóstia consagrada? Eu me decepciono com os fracassos da minha vida ou espero a vitória final? Lhe pergunte, pense e reflita, meu estimado irmão. Um beijo neste teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz Páscoa, Jesus está vivo no meio de nós. E é importante que se inscreva nos canais da Nova Mega FM, no YouTube e no Facebook, pois precisamos do seu apoio a esses canais para podermos evangelizar famílias, levar esse Jesus que aparece entre nós, bem vivo, para essas famílias que precisam conhecê-lo. E estamos contando com seu apoio na evangelização. Vamos juntos evangelizar, meu irmão. Fica na paz.